Fala pessoal, beleza? Tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou fazer ali as minhas impressões. Vou deixar aqui registrado as minhas impressões em relação à nova série, inclusive, né? Que estreou ontem no Prime Video, né? A série da Amazon, que é a Roda do Tempo. E aí, antes, né, de entrar em relação as minhas impressões da série, eu gostaria só de compartilhar aqui com vocês, né, a capa do livro. A série, no caso, que eu vou estar comentando aqui com vocês, ela é baseada nessa obra, no primeiro livro, né, de uma série com muitos volumes, né, que o nome da série ela é A Roda do Tempo e cada livro tem um título diferente. Essa aqui, no caso, nós temos O Olho do Mundo, tá? Que, se eu não me engano, o Olho do Mundo é um artefato que eles estão em busca aqui dentro desse livro aqui, tá? E aí, qual que é o objetivo de estar mostrando aqui para vocês, tá? A capa do livro. Só para mostrar aqui também esse detalhe aqui, ó, que o livro ele tá todo marcado, tá? Porque é uma obra que eu gosto profundamente, tá? Bom, do que se trata a série A Roda do Mundo, baseada no livro, né? O Olho do Mundo, o primeiro volume, né, da obra, escrito pelo Robert Jordan, tá? É uma ficção, uma fantasia, né, para ser mais preciso. É uma fantasia que eu gosto de chamar de fantasia pé no chão, porque a grande parte desses escritores e escritoras, né, da língua inglesa são profundamente influenciados pela obra do Tolkien, né, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Silmarillion, Os Contos Inacabados, Os Filhos de Húrin e assim por diante, tá? Então, dentro da literatura de língua inglesa, anglo-saxã, por assim dizer, ela vai ser profundamente influenciada pela obra do Tolkien, que praticamente a obra do Tolkien foi totalmente dedicada, né, a vida dele, ele dedicou profundamente até os últimos dias da vida dele ao universo que ele criou do Senhor dos Anéis, a Terra-média, né, aos seus personagens, inclusive a língua que ele cria, né? Ele cria uma língua baseada em outros idiomas, né, que já existem, principalmente o finlandês vai ter uma influência maior na hora dele criar, né, essa nova língua dos elfos, que depois que ele cria essa língua, e aí ele vem contando a história dentro do universo do Senhor dos Anéis, a Terra-média e assim por diante. E aí a série A Roda do Tempo, do Robert Jordan, que no início do livro o autor já deixa muito bem claro que ele foi profundamente influenciado pela obra do Tolkien, né, pelo Senhor dos Anéis. Não só ele foi influenciado, como vários outros escritores. O Stephen King foi influenciado quando ele escreve A Torre Negra. Tem uma outra escritora de ficção científica que eu vou colocar aqui a imagem do livro dela, que inclusive eu tenho aqui, que é o Livro Arcano, Navio Arcano, me perdoem, que também foi influenciado. Enfim, tem uma gama de escritores e escritoras de língua inglesa que foram influenciados pelo trabalho e pela obra do Tolkien. Inclusive, isso não é diferente aqui dentro do Brasil. Nós temos muitos escritores e escritoras que também foram influenciados pela obra do Tolkien. Posto isso, tá? Isso é uma introdução para mostrar o quão importante é essa obra do Robert Jordan. O quão a obra, apesar de ser uma ficção fantástica, né, um universo que se passa num mundo fantástico, ele faz abordagens muito interessantes. É um escritor que vem daquela gama de escritores que participaram da Segunda Guerra Mundial. O Tolkien, inclusive, participou da Primeira Guerra Mundial, perdeu muitos amigos e conseguiu sobreviver, claro, né, para nossa sorte. E a gente percebe muito o impacto dessas experiências do Robert Jordan no estilo dele escrever.
tá? É muito perceptível isso. Assim, ele faz algumas reflexões muito interessantes. Tem alguns trechos da obra que dá pra gente fazer um trabalho, por exemplo, de correlações, por exemplo, né, de um contexto ficcional para, por exemplo, contextos atuais e conflitos geopolíticos, né? Enfim, então posto isso, a obra é fundamental, extremamente importante na história da literatura fantástica e na história da língua inglesa. Isso, né, não tem como a gente tirar o mérito da obra do autor, tá? Aí é uma obra que começou a ser publicada na década de 90 e aqui no Brasil chegou por volta dos anos 2000. Bom, vamos lá. As minhas impressões em relação à série. São 3 episódios que eles lançaram. Parece que a primeira temporada ela é somente esses 3 episódios. Eu achei muito pouco para desenvolver muita coisa. E aí eu gostaria de antes de fazer as minhas abordagens aqui, as minhas tirar aqui, né, falar as minhas impressões da série, eu preciso ressaltar um ponto muito importante para ninguém depois ficar falando, mas você está querendo comparar uma obra literária muito rica que tem, acho que tirando o glossário tem 791 páginas, tá? Querendo tirar o mérito, por exemplo, da produção audiovisual, que é muito mais complexa, tem as suas complexidades em relação a uma obra literária, que também tem as suas complexidades. Eu entendo tudo isso, e é justamente esse ponto que eu quero colocar aqui para vocês, para a gente entender. Se alguém nunca pensou dessa forma, vamos começar a ter mais essa sensibilidade. O primeiro ponto importante aqui é entender que uma obra literária, ela possui mecanismos narrativos que não dá pra gente reproduzir numa obra de audiovisual. É impossível, tá? A gente faz uma adaptação, né? O diretor da série, o diretor do filme, ele faz uma adaptação da prosa literária, da estrutura narrativa e assim por diante. E aí o que acontece? O grande problema aqui, principalmente do audiovisual na adaptação do livro para a série. Um grande problema é que o primeiro episódio ele não foi muito bem construído, ele foi muito rápido nas informações. Porque o que nós temos aqui? Nós temos um mundo extremamente complexo, bastante complexo, que tem regras que não são as mesmas regras do nosso mundo, que tem culturas completamente diferentes, como o nosso mundo possui também culturas muito complexas, com as suas próprias línguas, os seus próprios comportamentos, enfim. E o primeiro episódio da série, ele não consegue desenvolver essa complexidade, fica uma coisa muito apressada, muito rápida, muito atropelada. Se eu, por exemplo, não tivesse lido o livro, eu ficaria muito perdido e provavelmente eu não teria assistido todos os outros 2 episódios. Então eu percebi muito esse problema na adaptação. As coisas acontecem muito rápido, que também é um outro ponto que a gente precisa relevar. Na literatura, por exemplo, o autor ou a autora, eles precisam contextualizar antes de chegar àquele objetivo, que isso acontece muito aqui nessa obra, e não é apenas essa obra que faz isso, outros livros também fazem a mesma coisa, e já perceberam que durante a narrativa, né, quando a gente está lendo, a autora ela está descrevendo ali uma caminhada, por exemplo, aí acontece alguma coisa ali no meio da narrativa que ela conta, ela traz informações de algo do passado, depois volta novamente para aquela sequência que ela estava. Isso não dá para a gente fazer de forma orgânica no audiovisual. No audiovisual, a forma que você vai contextualizar, você precisa utilizar elementos de roteiro, né? E o roteiro, ele é totalmente diferente do narrador da literatura, né? De uma ficção, de uma prosa, principalmente em terceira pessoa, né? O narrador em terceira pessoa, lembrando lá da obra do James Wood, né? Como a ficção funciona,
Muitas vezes a narrativa em terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa, que sabe até os sentimentos dos personagens, os pensamentos dos personagens, ele fala que é desonesto. É um tipo de narrador desonesto, né, o James Woods. Mas eu até gosto, até acho interessante. Claro que limitando, né, assim, dosando muito bem essa questão do fluxo do pensamento, enfim. O que eu queria colocar aqui é que, sim, tem o que me deixou muito triste na adaptação é que eles não conseguem desenvolver muito bem a ideia de que universo é esse. A apresentação dos personagens fica muito, muito superficial, que é muito, muito diferente. Eles fizeram só 3 episódios. Eles poderiam ter feito 5, 6 episódios, ou até 8 episódios, que é o padrão agora, né? Depois de True Detective, virou meio que um padrão as séries resumirem a primeira temporada em 8 episódios. Eu acho que poderia ter feito em 8 episódios. E, por exemplo, ali, os 3 primeiros episódios, eles ficarem focados a apresentar esse universo. E no primeiro episódio, ele já entrega pra gente um universo extremamente complexo. As relações entre os personagens têm um passado que não fica explícito isso, e nem há, por exemplo, um background muito bem elaborado, não há, por exemplo, um flashback pra gente lembrar, só apenas ali alguns diálogos soltos entre os personagens, e a gente fica muito perdido. Eu que li a obra, fiquei extremamente perdido. Falei, cara, poderia ter feito dessa forma, né? E aí entrega, as coisas acontecem muito rápido, né? A vila onde que se passa o início da história na série, ela sofre um ataque, mas até acontecer esse ataque, ele vai contextualizando pra gente, ele vai mostrando que universo é esse, por que eles estão fazendo aquela comemoração, o que significa aquilo. Então esse foi um ponto que eu achei muito, 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 muito negativo na série, achei bem... Eu acredito que, assim, pelo investimento que foi feito, a gente vê o figurino impecável, os atores são excelentes, né? Assim, todo o mérito para a direção de cast, né? O cast foi muito bem escolhido, né? Eles colocaram ali atores bem diversificados, né? Com características bem diversificadas, não ficou focado apenas em atores com ascendências anglo-saxãs, ou seja, um cast totalmente branco, por exemplo. Você tem bem algumas variações que eu achei isso bem bacana, que é inclusive uma tendência dessas adaptações, né, cinematográficas de obras de fantasia e de ficção científica, de mostrar uma diversidade, né, e como essa diversidade ela se estabelece nesses universos, né? Se há um certo nível de xenofobia, de preconceito, de segregação, e como isso é abordado, que dá inclusive para a gente trazer para os dias atuais, né? Enfim, então o primeiro ponto que eu achei complicado foi o enredo o roteiro. O roteiro ficou muito rápido, não desenvolve muito, não apresenta muito bem o universo, né? E inclusive tem um momento ali do primeiro e do segundo episódio, logo após o ataque que eles sofrem, que tem um dos personagens que é o personagem principal, só que nem no livro a gente consegue visualizar quem que é o protagonista, quem que é o escolhido. Pode ser todos que são escolhidos ou apenas um, mas isso fica mais claro só lá no final, que isso fica muito mais claro, né, pra gente que esse cara, ele é o protagonista. E aí tem um momento da série que acontece alguns conflitos ali, né, começa ali uma certa não é nem rivalidade, mas uma certa conflitos mesmo, um certo conflito começa a acontecer entre os personagens, e o personagem que deveria ser cativante, o personagem que deveria ali produzir uma empatia no espectador, ele acaba se mostrando um personagem chatinho, muito, 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 muito mimizento, muito chato, para dizer em poucas palavras, tá? Bom, a questão como eu estava falando dos atores, eu acho muito bacana isso,
que a forma como o diretor ele colocou ali os diretores, né, de cada episódio, mas quem escolheu os atores, eu achei muito bacana, achei muito mérito da produção de ter escolhido esses atores e não outros, por exemplo, né, que é uma coisa muito interessante, né, trazendo aqui uma curiosidade dentro da literatura. Os escritores e escritoras, eles não tendem a descrever os personagens nas suas descrições, descrever nas suas descrições, enfim, acho que entendeu. Na literatura, durante ali o processo da narrativa, do enredo, na literatura, os autores, os escritores e escritoras, eles buscam não descrever os seus personagens. O fulano de tal, ele é alto, ele tem o cabelo assim, ele tem a pele assim, ele tem o nariz assim, porque é uma descrição muito amadora, é uma descrição muito infantil, né? É um tipo de descrição muito de escritores iniciantes, por assim dizer, né? E também limita muito cada leitor, né? Cada um vai lendo e tem uma interpretação diferente daquele personagem, né? Eu imaginei ele com cabelo assim, eu já imaginei ele assim. Pode ter certeza que eu imagino os personagens eu imaginava, né? Porque depois da série meio que se perdeu a imagem que eu tinha dos personagens. Então, a forma como eu imaginava os personagens, muitas vezes outra pessoa tinha uma outra visão, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo na obra do Deuses Americanos, né? American Gods, que é um livro do Neil Gaiman, em que o protagonista principal, que chama Shadow, ele está preso e vai ser solto daqui a alguns dias, no início do livro. Mas em nenhum momento, o Neil Gaiman fala que o personagem principal ele é preto, ele é negro. Em nenhum momento ele fala isso. Mas todo mundo é unânime, todo mundo que eu conheço que já leu a obra fala, cara, eu imagino esse cara negro, de preferência o The Rock, o Dwayne Johnson, ou algo muito grande, uma pessoa forte e negra. E não deu outra, né? A série eles escolheram um ator que se encaixou perfeitamente, né? O ator calado, ele se encaixa perfeitamente com o personagem, mas o desenvolvimento do personagem eu achei muito fraco, mas o perfil do ator ficou muito bem, foi muito bem escolhido, por assim dizer. Mas a forma como o personagem é desenvolvido na série, aí também eu achei bem preocupante. Enfim, a forma de descrever os personagens muitas vezes é através da personalidade, do caráter, né? E isso fica muito claro através dos diálogos, né? Através dos diálogos a gente consegue definir ali a índole daquele personagem, a orientação daquele personagem, se ele tende mais para um lado heróico, se ele é mais anti-herói, né? Se ele é mais mercenário, se ele é mais tipo ele quer se aproveitar e assim por diante. Então, através dos diálogos, que é um recurso muito mais utilizado, muito mais válido, que não limita tanto assim a imaginação dos leitores, é através dos diálogos. Então a construção dos diálogos são fundamentais. O Edward Spore, por exemplo, um escritor brasileiro de fantasia também, e agora ele vem trabalhando com ficção histórica, né, no último livro que ele fez. Nas outras obras que ele publicou, Os Filhos do Éden e A Batalha do Apocalipse, cara, a construção dos diálogos que ele faz nas obras é impecável, é impecável. Os personagens, ele consegue muito bem definir ali, né, o perfil do personagem dele através dos diálogos, e é maravilhoso isso, sabe? E você não precisa, ele no caso, não precisa ficar descrevendo que ele tá usando tal coisa, que ele se veste tal assim, né, que ele tem um cabelo tal assim. Então, através dos diálogos, a gente já cria uma imagem. E isso é até bom, porque cada pessoa tem uma forma de ver o mundo, tem uma forma de pensar, e cada um vai imaginar de uma forma diferente. E a descrição reducionista, por assim dizer, ela vai limitando a forma como a gente imagina aquele personagem. E quanto mais
Tipo, quanto mais essas lacunas, essas estratégias literárias são utilizadas, é uma forma que os escritores eles deixam os próprios leitores, nós, né, leitores, preencherem essas lacunas. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? E aí na série eu fiquei, eu gostei. Esse é um mérito, né, da parte da produção, a forma que o cast, né, o elenco que eles escolheram para trabalhar os personagens da série. Esse é um mérito. O figurino também, a fotografia também tá impecável, a trilha sonora, assim, a parte técnica tá até tranquila. Os efeitos especiais eu achei um tanto quanto complicados, entendeu? Os efeitos especiais tá bem esquisitos, tem umas partes assim bem estranhas, muito amador. Mas enfim, né? Quem sou eu para tá dando pitaco numa parada técnica e extremamente complexa de se fazer, que são efeitos visuais e são camadas em cima de camadas, né, para até chegar no resultado final. Bom, então eu espero ter deixado aqui as minhas impressões. Resumindo, eu não curti o enredo, pecou muito na apresentação do universo, não desenvolveu muito os personagens, que poderia ter feito isso. Eu acho que limitou muito, em 3 episódios apenas, a grandiosidade da obra. O Olho do Mundo, o primeiro volume, né, da Roda do Tempo. E, gente, se vocês tiverem oportunidade, corram, né, vão lá, vão na livraria, entra aí nessas livrarias online, nos sites e procura e leiam, porque vale muito a pena a leitura de uma obra incrível, sensacional. O desfecho dessa obra, o desfecho do livro, a última batalha, existe ali uma batalha não, uma luta no final desse livro aqui que é impressionante. A forma como o autor ele descreve a cena, cara, uma descrição impecável e genial. Então a minha recomendação é: assistam a série, vale muito a pena, no sentido de tirar as suas próprias conclusões, né? Se vocês vão ficar com a mesma sensação que eu fiquei, de que as coisas acontecem muito rápido e poderia ter desenvolvido mais, né? E aqui nós temos algo incrível. Quem gosta de Senhor dos Anéis, quem gosta de Game of Thrones, quem gosta de fantasia e com o pé no chão, aqui você tem uma obra nesse nível, tá bom? Então fica aí a minha dica e as minhas impressões da série nova que saiu ontem, né, dia 19, hoje é dia 20, no Prime Video, tá? E, gente, ninguém tá me pagando pra fazer isso daqui. Eu faço porque eu gosto, eu faço porque é relevante e é uma coisa que eu gosto de fazer, tá bom? Então é isso, valeu, falou, até a próxima.